Vamos orar um pouco. Feche seus olhos. Senhor, eu peço que esse primeiro lugar, em primeiro lugar, que o Senhor derrame a tua graça, me cubra com o teu sangue, para o assunto que iremos abordar aqui agora, para o momento das orações. Esconda-me atrás de ti, que diminua o homem e cresça o teu espírito, que a carne não se manifeste, que o homem não se manifeste, mas que o teu espírito possa se revelar. Envia teus anjos, cubra-me com teu sangue, em nome de Jesus. Não é fácil falar de batalha espiritual. Eu lido com batalha espiritual há muitos anos. Se alguns irmãos vão se recordar, a primeira vez que eu estive na Viraí foi pregando batalha espiritual e expulsando demônio. Eu lembro até hoje. Manifestou capeta lá na rua, em frente à central. Mas é muito difícil você lidar com o tema, porque você sofre muitos revés. Você imagina, se a abelha pica você, se o marimbondo pica você, já dói. Imagina se você mexer lá na colmeia direto. E falar de batalha espiritual é ir direto e mexer no vespeiro. Então a gente chega um momento na vida que você fala assim: eu vou dar um tempo nisso aí, porque o negócio está pesado. Recentemente, na nossa igreja, em Santa Felicidade, ali em Curitiba, uma irmã estava com problemas espirituais. Eu estava viajando e eu mandei 2 pastores. Um chegou lá e falou: não, é psicológico. Você fez? Eu mandei ela para o hospital. Chegou lá, o médico falou: não tem nada. Aí foi um outro: não, pastor, está querendo aparecer para os filhos. Eu falei: rapaz, esse negócio está estranho. A menina entrou num estado de inércia, 7 dias, mulher, uma senhora, 7 dias como se estivesse em coma, uma inércia. Para ela dormir e fechar o olho, você tinha que aplicar uma injeção, aí ela fechava o olho, ela ficava o dia inteiro assim, não comia, não bebia, não dormia, 7 dias. Quando eu cheguei de viagem, minha esposa, minha sogra e eu fomos. Minha sogra falou: e aí, será que é demônio? Eu falei: senhora, que eu chegar eu vou saber. A hora que eu entrei a casa, aquele bicho, a mulher que estava na cama, a hora que eu entrei dentro do quarto, saiu da cama e foi para debaixo da cama assim, igual uma cobra. Falei: é demônio. Certeza que é demônio. E ficou lá embaixo da cama olhando assim, igual uma cobra. Daqui um pouco, um monte de homens e etc. puxou ela, e ela bateu em todo mundo, quebrou a cama, deu camada nos outros. Eu virei para o rapaz, para os homens, e falei: sai tudo aqui. Ô pastor, o senhor está vendo, nós estamos aqui, tanto não consegue. Sai todo mundo. Mas o senhor vai ficar sozinho? Eu falei: sozinho? Pastor do céu, sai daqui. Só estava atrapalhando. Falei: demônio, agora só está nós 2. Vem cá e senta aqui na cama. Vamos conversar. O bicho saiu lá igual uma cobra. Sentou na cama. Falei: qual é o nível de autoridade que eu tenho? Falei: bom, que bom que você já sabe. Pois bem, o que você está fazendo aí? Bom, foi até de Deus ter mandado aquele pessoal sair dali, porque naquele momento aquele bicho entregou o que estava acontecendo. A mãe dela estava fazendo ela beber sangue, e ela matava os animais e punha o sangue na comida e dava para a filha comer. Imaginei. E a ideia era que ela morresse mesmo, daquele jeito. A mãe. Quem estava ali eram irmãos, tios, ainda bem, isso ia ser um escândalo na família.
Resultado, obviamente a mulher foi liberta, claro, está lá, liberta, ela, o filho e etc. Uma outra história que me chocou muito: minha esposa e eu íamos pregar em Florianópolis, na região metropolitana de Florianópolis. Primeiro dia da conferência, o camarada veio à frente e falou: pastor, o senhor poderia amanhã no hospital orar para minha esposa? Eu falei: olha, eu não costumo fazer isso, mas tudo bem, vamos lá. Tá bom, pastor, onde o senhor está? Eu estou no hotel. Que hora que eu te pego? Meio-dia. Essa hora é a hora de almoço. Eu falei: por isso mesmo. Experiência, a gente vai ficando experiente. E você já paga o almoço e nós vamos orar para o senhor. Você acha que eu nasci ontem? Não sou boba? Irmão, meio-dia ele me pegou. O senhor quer comer o quê? Antes de ir para o restaurante, ele passou numa mansão, uma casa enorme, muito grande. Quando entramos dentro daquela casa, eu falei: meu Deus, que casa bonita, novinha. Eu falei: não, pastor, essa casa não é nova. Eu construí essa casa há 5 anos. Tá, mas ninguém morou aqui. É verdade. Há 5 anos atrás, após ter construído essa casa, eu vim aqui com a minha esposa e ela estava com os olhos vedados. Quando eu tirei a venda dos olhos dela dentro da casa, ela deu um ataque epilético. E nunca mais botou em si. Tivemos que pegar uma camisa de força, internamos ela. Ela está internada até hoje. Aí eu olhei para ele e falei assim: então não é um hospital, né? É, pastor. Se eu fiquei com medo de falar que era um hospício, o senhor não ir. Eu falei: safadinho. Mas o senhor vai assim mesmo? Eu falei: vou, agora é demônio? Aí que eu vou mesmo. Falou que é demônio, é comigo. Quando eu cheguei naquele hospício, você sabe, o hospício é assim: quando um começa a gritar, todos os outros começam a gritar também. Eu fui me aproximando, veio uma mulher amarrada numa camisa de força. Quando ela estava bem próxima a mim, ela começou a gritar desesperadamente. Os monitores: o senhor tem que sair, o senhor deixou aqui os pacientes perturbados. Eu falei: eu? Não, por favor, o senhor tem que sair. De onde eu estava, eu levantei minha mão e falei: o Senhor te repreenda, Satanás. Na hora que eu falei isso, aquela mulher lá, caiu. Ficou uns 3 minutos no chão e abriu o olho. Ela se levantou e disse: cadê minha casa? Ela estava há 5 anos incorporada. Eu tenho relatos, trabalhando com libertação, são coisas mais assustadoras que você possa imaginar. Recentemente, minha esposa e eu, antes de escrever o livro, atendemos um casal, os dois com os olhos fundos, cheios de olheira, aquele cheiro de quem fica dentro da casa com tudo fechado, sabe aquele cheiro de mofo que fica na pele da pessoa, aquela pessoa que não abre a casa para sol entrar. Logo quando entraram, eu deduzi: então com depressão, alguma coisa, porque o cheiro é de casa fechada. Eles começaram a pedir ajuda, mas eu percebi que eles estavam confessando que tinham roubado uma corda, e esqueceram de dizer que na ponta da corda tinha uma vaca presa. Tem uns problemas aí. Eu orei para o rapaz e falei: se você quer me ajuda, você tem que ser mais sincero comigo. Eu não estou vendo sinceridade. Então abre o jogo, tem coisa aí. Tem caroço nesse angu, o que está acontecendo? Ele olhou, a hora que ele olhou para a esposa, eu falei: pronto, tem. Falei: vai falar ou nós terminamos a conversa agora? Eu falei: eu vou falar. A mulher falou: não fala, isso é coisa nossa. Não tem conversa de coisa nossa aqui não. A partir do momento que você entrou porta dentro, pediu minha ajuda, eu quero saber o que está pegando aí. Eu imaginava qualquer coisa do tipo: eles se traem com mudo com sentimento. Qualquer coisa, mas não o que eles falaram. Eu jamais esperava ouvir isso. O moço falou: pastor, todo dia, sexta-feira, vem na nossa casa, depois da meia-noite, um homem e uma mulher. Mas não é um homem e uma mulher, são 2 demônios.
um do sexo masculino e um feminino. No movimento de batalha espiritual, você chama isso de sucubus e incubus. Um demônio masculino e um feminino. O demônio masculino fica lá com a minha esposa no quarto, o feminino vem na sala comigo e fica à noite com a gente. Falei isso há quantos anos? Desde o 3º ano de casado. E nós não conseguimos nos livrar. Sabemos que é errado, e eles sugam a nossa força, a nossa energia, mas a gente sente muito prazer. É como se fosse uma dependência. A hora que ele falou isso, eu bati a mão na mesa e levantei e dei um grito: o sangue de Jesus tem poder. Os dois caíram no demônio, incorporado com aqueles dois espíritos, o masculino e o feminino. No corpo dela estava incorporado o espírito masculino, no corpo dele incorporado o espírito feminino. Eu tenho presenciado tantas coisas no reino espiritual. Recentemente eu estava numa igreja e eu comecei a perceber que está tendo um surto, uma crise de automutilação entre os jovens e adolescentes. Um ataque de pânico gerado, cada vez mais pessoas vão sofrendo com crises de pânico, até se tornar uma síndrome do pânico. Ele é vítima de síndrome do pânico. Ele começa com uma crise de pânico, e essa crise de pânico vai falando assim no ouvido da pessoa: mata. Eu atendi um pastor de uma igreja, a igreja tem 5.000 membros. Ele teve um surto de burnout, de uma crise de pânico. E a hora que ele entrou para tomar banho, estava só na água fervendo. A voz falava assim com ele: se joga nessa água fervendo, em 3 minutos você está morto. E ele contando isso para mim. Todas as pessoas que eu atendi com esse problema, eles falam de uma espécie de voz que falam com eles para se matar. Recentemente na nossa igreja teve 3 crianças que estavam assistindo YouTube Kids, e apareceu no meio do YouTube Kids um demônio com cara de monstro e galinha, e dizia para uma criança, esse demoninho falou assim: ó, mata seu pai, vou te ensinar a matar seu pai. A hora que ele estiver dormindo, você vai na cozinha, pega a faca e dá na garganta dele. A tal da Momo. E tem gente falando que é fake. Fake. Eu sei o que eu ouvi das crianças. Alguém disse assim: ai pastor, mas isso aí é alguém que pôs. É claro que é alguém que pôs, mas no YouTube não achei nada. Você fica lá 3 horas, aparece de forma randômica, você não sabe qual é o desenho. São desenhos de slime, coisa da Baby Shark, Baby Shark. Daqui a pouco aparece a Momo lá: oi, vou te ensinar a cortar seus pulsos. Do nada. Você nunca vai ver, porque aquilo fica de forma randômica, nos meio do desenho ali de slime, qualquer, você nunca imagina, pá, aparece o bicho. Aí vai lá no YouTube, nega, mas o Ministério Público abriu sindicância, o Google nega, claro que eu vou negar. Aí vem lá o Felipe Neto e detona, é claro, todos os pais deletando as assinaturas, eles vão ficar pobres, é claro que eles vão negar. A verdade é que o diabo hoje é mais diabo do que antes. A gente não pode ficar negando a existência. Não, mas eu não concordo com esse negócio de expulsar demônio, parece a Universal. Irmão, quando eu expulso demônio aqui, eu não peguei emprestado no Universal não. O demônio que manifesta aqui é daqui, viu? Tem gente que pensa que eu trouxe dentro do avião, eu peguei ali na Mundial emprestado, no Universal. Você quer ver? O maior sinônimo que uma igreja está no caminho certo do crescimento é quando o demônio começa a sair, gente começa a ser curado, gente começa a ser salvo. O diabo fica aí, tem gente alimentando demônio a ração. Ele come fé no café da manhã, come fé no almoço, come fé na janta, e tem gente por aí dando paz do Senhor para os outros, e não tem paz na casa dele, mas dá paz para todo mundo, paz, mas não tem paz. Vai resolver o quê?
Essa religiosidade vai levar aonde? Não vai levar a lugar nenhum. É fácil lidar com libertação? Claro que não é. Claro que não é. É uma luta terrível, uma luta travada. Eu não vou nem contar as experiências que eu tenho aqui em hotel. Minha esposa fica clamando, só que por favor, que essas experiências aconteçam com você quando você estiver viajando, que não aconteça aqui dentro de casa, porque são coisas absurdas. Você precisa entender que o diabo não está morto, o diabo não está dormindo, ele está vivo e ativo no planeta Terra. Ele é o nosso adversário, ele brama como leão, procurando quem possa tragar. E falando sobre o Jânio, o nome que foi dado a ele, o nome bíblico que foi dado a ele, tem gente que pensa que o nome do bicho é Lúcifer. Bom, Lúcifer é um significado do nome, é apenas um título. É como você chamar alguém de pastor. O nome bíblico dele é Eiléu. Está registrado em Isaías capítulo 14, no versículo 12. Quando você lê a palavra estrela da manhã, lá está o nome dele. Só que como eu não passei isso para ninguém, eu vou abrir aqui. Pastor, conseguiram baixar para você a Bíblia outra vez? Não é possível, só eu tenho que fazer isso, senhor, pastor? Não acredito. Vem aqui, Jack Chan Jr., vem aqui, vem me ajudar um negócio. Isaías 14, versículo 12. Clique em cima da palavra manhã, de estrela da manhã. Leia o texto a partir do 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Clique na palavra manhã. O que está escrito lá? Qual o nome dele? Eiléu. Eiléu. Esse é o nome do Jânio. Ali a palavra Eiléu significa brilho, estrela da manhã. Lúcifer é o nome dado a Satanás. Então estrela da manhã é apenas o que significa o nome dele. Por exemplo, Miguel representa quem é como Deus, é uma pergunta. Gabriel, o mensageiro de Deus. Eiléu, estrela da manhã. Ele perdeu seu brilho, então ele não é mais Lúcifer. O termo Lúcifer é o brilhante. Lúcifer é apenas o significado, e ele recebe um título que é Satanás. Agora escute bem, o nome Satanás vem de algumas variáveis. Foi na Idade Média que os teólogos perceberam que o termo dito Satanás na Bíblia referia-se ao anjo caído, o Eiléu. E ele começou com as variáveis, e as variáveis dos nomes, desde o primeiro era Sheita, para o grego. Titã é o nome, é o mesmo termo para Satã, palavra grega usada para o deus Sol. E nós devemos encontrar, preste atenção, um padrão nos primórdios da terra para o fato da idolatria ao deus Sol em todo o mundo, em todas as eras. E não é uma idolatria de um pequeno grau. O culto ao deus Sol era um culto comum, e nesses cultos tinham vários nomes. Os nomes são Sam, Chamás, Haddad, Mitras, Apolo, Sheik, Shems, Satã, Titã e hoje Satanás. Então foi na Idade Negra que tiveram entendimento que o Sheita, o Titã, é o mesmo Satanás ou Didron. Satanás recebe na Bíblia um título, vários títulos. O primeiro, príncipe deste mundo. Em João 14:30 diz assim: pois o príncipe deste mundo é chegado, Jesus dizendo, e ele não tem poder sobre mim, mas ele tinha poder sobre todo mundo.
Por causa disso, Satanás, que agora é o antigo Eiléu, já manifestou, né, amor? O antigo. Alguém quer dormir comigo no hotel? O antigo Eiléu, ele recebe o título na Bíblia de príncipe do mundo. E agora ele, Satanás, ele pega Jesus, leva ele na ponta de um pináculo. Em Lucas 4, do 6 ao 7, diz assim, ó, Lucas 4, versos 6 em diante: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos. Agora olha o que ele diz: porque me foram entregues. Mesmo eu lendo aqui, é importante pôr na tela para os irmãos acompanharem. Olha o que ele diz: eu te dou todos os reinos do mundo. Ele falando a Jesus, porque me foram entregues e eu tenho autoridade. Observa a palavra de Satanás para Jesus: e eu tenho autoridade sobre eles para dá-los a quem eu entender. Olha o que você está vendo. Ele está dizendo para Jesus que ele tem autoridade sobre o mundo. Você está vendo isso na Bíblia ou não? Quando a Convenção Batista me pediu um livro para eu escrever, era só uma tese para o portal deles, mas a tese deu 200 capítulos. Aí eles fizeram um livro, e é esse livro aqui. O livro foi um livro escrito debaixo de mais de 100 livros em pesquisas, iconografias, hebraísmo, linguístico, português experimental, grego e etc. Em todas essas pesquisas você encontra o Senhor olhando para Satanás. Ele não desmente Satanás quando Satanás diz que ele possui autoridade sobre o mundo. O Senhor apenas diz: o Senhor te repreenda, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prostrarás. E entendendo essa autoridade, preste atenção, é que você entende o texto da passagem de Judas, capítulo 1, versículo 9, põe na tela, que agora Miguel vai entrar em guerra, e não é a primeira e a única guerra entre Miguel e Eiléu. Já teve várias guerras, o maior e o arqui-inimigo de Eiléu é Miguel. Em Judas 1, versículo 9, observa o texto: no entanto, ó, gostei, versão King James, top, hein, velho? Vai ganhar uma janta do pastor hoje. Não é do pastor Hernando, é do pastor. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Então olha só, existe uma estratégia do diabo, fazer que aquele irmão que lida com libertação se sinta poderoso para desmerecer esse inimigo. Paulo diz assim: porque nós não menosprezamos o nosso inimigo, suas artimanhas. Então tem gente que lida com libertação e pinta e borda, e aí ele se sente poderoso, porque o que o diabo quer é realmente que você sinta mais. Quando eu pego esse texto aqui, nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a lutar com ele sem autoridade dada pelo Senhor. Ele apenas se limitou a dizer: o Senhor te repreenda. Põe para mim agora Apocalipse 12, no versículo 7, por favor. Mais uma guerra entre Miguel e Eiléu. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus exércitos de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. 8. Contudo, eles não foram suficientemente poderosos, e desta maneira perderam o seu lugar nos céus. Está falando quando eles foram jogados lá do céu, numa guerra épica entre Eiléu e Miguel. E a palavra mundo aqui
é um termo cosmo, é um mundo geral, e ele recebe o título príncipe deste mundo, porque ele governa esse mundo. E quem deu a autoridade para ele governar esse mundo foi Adão. Você vai se lembrar que o Senhor, ao fazer o homem, disse: domine sobre tudo. O homem, quando caiu, deu esse domínio a Satanás. 2 Coríntios 4, versículo 4, ele também recebe o título. Primeiro ele recebe o título de príncipe do mundo, mas ele também recebe o título de Deus desta era. Isso mesmo que você está ouvindo, ele é chamado de Deus, mas não como nosso Deus. O Deus dessa presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa: deuses existem, gente? Responda. Não como nosso Deus, e não como as pessoas pensam, mas todos os deuses de todas as eras são anjos caídos. Então quando você pega as tabuinhas, os desenhos dos sumerianos, os Anunnakis, todos esses seres alados que visitou o crescente fértil na Babilônia, na Suméria, que está desenhado nas paredes, são anjos caídos, que civilizaram os primeiros povos. Em mais um texto, aqui agora o apóstolo Paulo nos ensinando sobre o Deus deste século, Romanos 6, versículo 16, para você entender o que nós estamos falando aqui hoje. Saber o que é guerra espiritual. Romanos 6 e 16. Não estáis informados que ao vos entregares a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, da obediência que leva à justiça. Olha o que ele vai falar. Que tipo de escravidão que as pessoas têm hoje? Quando você está debaixo de uma influência demoníaca, você é escravo dele, e você obedece a ele mesmo que você não saiba. Quer ver? Apocalipse 12, versículo 10, por favor. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Agora olha que texto assustador que você vai ler. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Opa, aonde que o diabo está agora? Responda para mim. Aonde é que ele está agora? No inferno? Onde é que ele está? De dia e de noite diante, fazendo o que diante de Deus? Te acusando. E eu vou te dar um texto aqui, veja Salmo 82, verso 1 em diante, verso 1 e 2. Salmo 82, verso 1 e 2, para você entender que todos os que são chamados de deuses, seres alados, eu li agora um livro muito antigo chamado Eram os Astronautas Deuses? Ou eram os deuses astronautas? Um livro muito antigo. E o autor diz que os deuses do passado, o autor está querendo provar que os deuses do passado, dos sumérios, dos crescentes férteis, daqueles desenhos que aparecem nas tabuinhas que nós vemos em documentário, eram astronautas. Ele fala que eram ETs. E eu vou mais adiante que o autor. Esses deuses que aparecem ali são nada mais nada menos que os anjos caídos que passeiam por toda a terra. Todas essas fotos e iconografias de extraterrestres são demônios. Você quer ver aqui, ó? Deus, o supremo juiz, levantou-se na Assembleia Divina, e abre o julgamento. Continua. Olha com quem que ele está falando. Espera lá.
É óbvio que ele não está falando com os anjos do céu. Ele levantou-se no meio da Assembleia Divina. Você tem uma outra, tem Ferreira de Almeida só nessa versão para mim? Nessa. Verso 1 e 2. A gente sempre, quando vai ensinar, eu sempre ensino com duas versões. Verso 1 e 2. Não, tá bom. Até quando darei sentenças injustas favorecendo os ímpios? Deixa eu te explicar uma coisa. Deus, o supremo juiz, se levantou na Assembleia dos Deuses. Isso está na versão Ferreira de Almeida. Dos deuses, pastor? Não. Na Assembleia dos Deuses. E ele disse assim para os anjos caídos: vocês estão favorecendo os ímpios. Esses deuses da Grécia, esses deuses da Babilônia, deuses do Egito, você sabe, são 10 deuses. Para cada deus do Egito, Deus mandou 10 pragas, uma para cada deus. Cada praga que ele mandou envergonharia e derrubaria um deus. Já vou falar disso. Deus é o único Deus. E os deuses adorados no mundo, o verdadeiro panteísmo grego, são os anjos caídos. Até mesmo Israel adorava-se deuses, que são demônios. Salomão, os seus primeiros 20 anos, um homem de Deus, os últimos 20 anos, um bruxo, adorador de demônios, construiu altares para Quemos, Moloque, Astarote, Belzebu, dentro da cidade de Deus. Para você entender o que eu estou falando, por favor, no versos 5 e 6 de Salmo 82, por gentileza, versos 5 e 6, quem são esses deuses? Olha lá, eles nada compreendem, nem percebem que vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade, abalam-se as bases que sustentam a própria terra. Eles estão embaixo da terra, eu falei isso outra vez. Verso 6, eu declararei: vós, ó juízes, sois como deuses, todos vós, filhos do Altíssimo. Ele está falando dos demônios. Agora eu tenho um dado aqui que eu quero mostrar para você. Você tem cabecinha no lugar e coragem para ler um texto bíblico aqui comigo? Primeiro livro de Reis, capítulo 22, verso 19 ao 23, para você entender como é que funciona o reino espiritual. Pode pôr. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, está no capítulo 2 aqui. Capítulo 22, verso 19. Preste atenção agora nisso. Olha aqui. Você vê que quando você vai fazer libertação, começa a pesar o clima, porque um pouco fica bem. É normal. Micaias acrescentou: ouve a palavra de Yahvé. Eu vi o Senhor assentado no trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à direita e à esquerda. Pode continuar. Então Yahvé disse: quem enganará Acabe, a fim de que ele ataque Ramote e Gileade e encontre a morte lá? Presta atenção. Satanás, príncipe do mundo, Deus desse século, ele governa a cabeça dos reis. Não importa o governo que entrar lá, não importa qual é o partido e a ideologia dele, Satanás vai continuar sendo o príncipe do mundo. A igreja que aqui ainda luta, ela é a verdade em meio às trevas, mas ele está governando o mundo. E agora o Senhor quer dar um fim na injustiça do governo de Acabe. E olha a pergunta de Deus: vocês aí, ele está
numa assembleia celestial, anjos à direita e à esquerda, ele diz: quem de vocês vai enganar Acabe, para que ele ataque determinada cidade e morra lá na cidade? Ele quer acabar com a injustiça de Acabe. Olha o resto do texto. E alguns anjos davam interpretação, mas outros falavam com Deus outra coisa, algo diferente. Pode continuar. Gente, presta atenção. No verso atrás diz assim: um anjo dava uma interpretação. Agora no verso em diante diz: e um espírito. Você vê, já não é um anjo. É um anjo, mas ali tem uma diferença entre um anjo de Deus e um anjo do diabo. O anjo do diabo é chamado de espírito. E um espírito se colocou diante de Yahvé e disse: sou eu que haverei de enganá-lo. Isso lá no céu. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou: como você pretende fazer isso? Continua o texto. Ao que respondeu: gente, isso aqui é assustador. Eu sairei, serei um espírito mentiroso na boca dos profetas do rei. Diga misericórdia. Ao que Yahvé, o Senhor, afirmou: tu enganarás e ainda prevalecerá. Sai e fazes o que deves fazer. Diga misericórdia. Olha como que é a história. Esse indivíduo, espírito maligno, com a aprovação de Deus, saiu da presença do Senhor e entrou na boca dos profetas, dizendo: assim disse o Senhor, pode ir, Acabe, você vai vencer a guerra. Acabe foi e perdeu a guerra. Provavelmente foi um desse espírito que fez Saul pensar que Samuel tinha voltado à vida e falou para Saul: pode ir, eu estou contigo. Saul foi lá e morreu. Veja como que funciona isso. Põe na tela 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Porque esse espírito enganador, ele continua atuando hoje. Põe a partir do versículo 9, por favor. Ora, o aparecimento do anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, sinais, maravilhas ilusórias. Continua. E com todas as artimanhas de engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor da verdade e os poderia salvar. Olha o espírito enganador de novo. 11. E por esse motivo, leia lá, Deus lhes envia o poder sedutor, um espírito de mentira, a fim de que creiam na mentira. Por quê que eles vão crer na mentira? Verso em diante: e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas decidiram usufruir da injustiça. Diga misericórdia. Olha o que você está ouvindo. Você está ouvindo literalmente que aquele espírito de mentira que estava na boca dos profetas, amando de Deus para Acabe morrer, o espírito de engano que fez Saul pensar que Samuel estava falando com ele está operando hoje. Por que ele está operando? Porque falso profeta é juízo de Deus para falso crente. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e sou conhecido por elas. Mas aquele que vai por qualquer vento de doutrina, ele é a isca desse espírito de engano, porque ele só ama esse tipo de coisa. Gente do céu, poderoso isso, e ao mesmo tempo assustador. Em João 10:35, o próprio Jesus disse: se ele chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus veio, falando dos anjos caídos. Diga misericórdia. Então preste atenção no texto, Salmo 97, versículo 7, para você saber quem são os deuses. Olha lá, se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus também veio. Os deuses ali são os anjos caídos. Veja, um anjo de Deus nunca vai aceitar ser adorado, nunca vai aceitar o título de Deus, mas um anjo do diabo aceita.
Quando João se dobrou diante do anjo de Deus, ele disse: levanta, eu sou servo igual a você. Mas os anjos do diabo são chamados de deuses. Todos os deuses da mitologia são anjos caídos. E eu vou ler para você isso agora. Próximo texto que eu dei para você ler, por favor, Salmos 97, 7. Sejam decepcionados todos os adoradores de objetos que se vangloriam de seus ídolos. Prostrai-vos diante do Senhor, todos os poderosos. Diga: Senhor. Então, 900 anos antes de Cristo, nós temos uma ideia de um panteão de deuses, que são demônios. Então esses demônios cresceram sendo adorados, por exemplo, de acordo com a Grécia, Roma. Eles imaginavam o seguinte: Urano, ou o céu, foi o primeiro deus, ou Saturno, o que mais tarde recebe o mesmo tratamento de um seu filho, por nome Zeus ou Júpiter. Zeus na Grécia, Júpiter em Roma. O problema é que essa doutrina antiga panteísta, ela ultrapassa barreiras e hoje ela está entre nós de outra maneira. Por favor, Isaías 24, versículo 21. Isaías 24, versículo 21. E acontecerá que naquele dia Yahvé castigará. Gente, olha lá. Leia, vamos ler todo mundo junto? E acontecerá que naquele dia Yahvé castigará os poderosos em cima dos céus e os reis governantes na terra. Meu Deus. Quem são os poderosos em cima? São os anjos caídos. O Senhor vai julgar o julgamento deles. Nada está passando batido aos olhos do Senhor. Daniel 12, versículo 21. Deixa aí o texto aberto. Preste atenção no que você vai ouvir. Escute bem. Não põe na tela ainda esse texto não. Diante dos textos que nós lemos, todos os textos para nós sugerem que todo país, toda nação da terra é gerida e governada por um príncipe de Satanás. Todo país é governado por um príncipe de Satanás. Essa é a hierarquia. Para você entender o que eu estou dizendo, Daniel no capítulo 10, no versículo 13, nós vamos ter uma pequena ideia de como Satanás, como sendo chamado de Deus desse mundo, príncipe desse mundo, rege o governo dele na terra, que dura pouco tempo. Jesus diz: Satanás está à terra furioso, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Ele é o príncipe do mundo. O mundo jaz no maligno. Tem gente que ainda não sabe o que significa ser igreja. Eu quero te falar hoje o que significa ser igreja. Põe por favor Daniel 10, versículo 13, por favor. Olha lá. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Você viu? Esse príncipe do reino da Pérsia não é um príncipe carnal, é um anjo de Eliel. E continua: então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo. Agora olha o resto do texto. Portanto, calma, volta lá. Portanto, não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Esses reis da Pérsia ali não são reis carnais. Próximo verso. Assim estou aqui agora para te explicar o que acontecerá ao teu povo. Veja, o anjo está contando para Daniel que quando ele entrou na atmosfera terrestre, ele poderia ficar ali por pouco tempo, porque
porque ele estava longe da sua jurisdição. O príncipe que tinha autoridade sobre a Pérsia disse: você não pode ficar aqui. Por isso que Miguel batalhou com Eiléu, porque ele estava fora do seu trabalho. Então olha só, todo o país do mundo é regido sobre a dura cerviz de um principado de Satanás. Satanás faz as leis, entra na cabeça dos políticos para aprová-las. Satanás rege a nação, governa a nação, se opõe. E cada país tem uma característica. Por exemplo, fica nítido para nós que o príncipe que rege essa nação é um príncipe de corrupção, e que não está somente nos políticos. Eu estava em Brasília semana passada. O rapaz dentro do carro ouvindo a CBN disse assim: olha que absurdo, essa reforma da Previdência vai desgraçar o país. Eu que faltava pouco tempo para me aposentar. Eu olhei para a cara dele: quantos anos você tem? 43. Falei: quê? Quanto tempo falta para você se aposentar? 3 anos. Falei: quanto tempo você trabalhou? 12 anos. Eu falei: você está bravo? Você trabalhou 12 anos e quer se aposentar, o resto do Brasil tudo de sustentar você, e você está bravo? Você não tem vergonha na cara não, irmão? Falei: você chama isso de justiça? Você quer se aposentar com 45 anos e aí é fácil chamar governo de corrupto? Trabalha 12 anos. Veja, a injustiça é uma corrupção. É um príncipe que fica dentro da cabeça das pessoas. Você dirige na BR, capota o caminhão, o camarada corre lá e saqueia o caminhão. Não importa se é crente, se não é crente, ele fura fila. É um jeitinho brasileiro, que a gente chama de jeitinho brasileiro, que na Europa é corrupção. Veja uma coisa, é uma cultura colonial. A Bíblia diz que a igreja, ela vem para colonizar. Você, para ser igreja, tem que perder a cultura de colônia. Você tem que passar a ter a cultura de colonizador. Não de quem quer, mas de alguém que vai dar. Nós não temos que deixar um país melhor para os filhos, mas temos que deixar filhos melhores para o país. Mas o príncipe desse mundo, que segue o entendimento das pessoas, ele vai culturando. Nota-se que nosso país tem um principado de corrupção, de prostituição, um principado de se dar bem, e ainda ganhar vantagem. Fiz um negocião. Esses dias o irmão me ofereceu a casa dele para vender. A casa valia 800 mil. O pastor, estou desesperado, eu te vendo por 300. Eu falei: mesmo se eu tivesse 300 eu não compraria. Deus não ia deixar barato isso. A Bíblia diz que Deus é vingador desse tipo de coisa. Mas eu comprei, ele vendeu. Não, isso é injustiça. Injustiça é um pecado gravíssimo. É um demônio que entra dentro da cabeça das pessoas e faz elas cometerem injustiça. Então, como você sabe qual é o príncipe que opera numa nação? É você ver quais são os erros correntes dessa nação. Aí você sabe que é um principado. Por exemplo, de ano em ano, todo ano você tem uma coisa que acontece assim de monte. Então agora está essa febre que parece que você fala assim: nossa, que coisa espiritual. Tem ano que começa a matar um monte de criança. Joga do 10º andar, joga do 4º, sacrifica. Parece que um vai atrás do outro. Aí quando começa a estourar barragem, vai outro. Meu Deus, é demais. Mas quando cai avião, vai um monte. Você percebe que há um padrão de operação de um principado. É um padrão. Recentemente, suicídio de pastores. E um vai atrás do outro. Você vê que parece que é um ritual. Eu e meu cunhado estávamos viajando há 5 anos atrás para Brasília. E nós entramos dentro do avião, gente, aquele troço pesado. Todo mundo vestido de preto. Quando o avião decolou lá em cima, eles começaram a bater nos bancos.
Satã, Satã. Eu falei, cara. Aconteceu um negócio engraçado agora vindo para Naviraí, mas essa foi engraçada. Esse livro aqui, esse livro Meu Anjo Caído, estava numa caixa. Como eu preguei em Dourados, então as caixas estavam assim, Naviraí, caixa, Anjo Caído, bem grande. A hora que foi entrar no avião, a comissária viu, porque o avião que veio para cá, esses ATR, as caixas ficam dentro do avião. A hora que o rapaz foi subir da caixa, Anjo Caído, a comissária falou assim, meu Deus, Ave Maria, o que é isso aí? Aí o camarada carregador, eu entrando bem na hora, aí o carregador falou assim, ó, uma caixa, o que tem aí dentro? Você viu o que está escrito aí? Anjo Caído. Ela, meu Deus, Ave Maria, será que é isso? Está certo? Passou no raio-x e a moça morrendo de medo que a caixa estava escrita Anjo Caído. Aí a hora que o avião decolou, eu sou muito maldoso. Falei, ó, provavelmente dentro daquela caixa deve ter um capetinha preso. Credo, moço, tira essa boca pra lá. Falei, desculpa, moça, a caixa é minha. Quem você é? Eu sou um pastor, sou escritor, e aquilo ali é um livro que eu escrevi sobre batalha espiritual. O que um pastor vai escrever sobre anjo caído? Porque o meu trabalho é alertar as pessoas, né? Ela falou assim, mas aquilo ali é o quê? É um demônio que está preso. Eu já te disse que é um livro, minha filha. Esses camaradas dentro do avião indo para Brasília, Satã, era uma convenção da igreja de Satanás, igreja adoradores explícitos do diabo. E calhava que na mesma semana Ozzy Osbourne ia aporar no Brasil, a partir de Curitiba, Brasília e São Paulo. Ozzy Osbourne, há 5 anos atrás, estava numa matéria no Globo.com, se os irmãos acharem para mim, Ozzy Osbourne libera o espírito de suicídio no Brasil. Acha para mim, se conseguir pôr na tela, vão ganhar um livro, cada um. Se conseguir pôr na tela em 2 minutos, vão ganhar um livro. Tem 3 ali, agora apareceu 8. Meu Deus, aumentou quem está no som. Ozzy Osbourne veio no Brasil numa convenção da igreja de Satanás e ele levantou a mão em um show e liberou um espírito de suicídio sobre o Brasil. Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath, aquela música do Senhor dos... não é? Homem de Ferro. Não é Homem de Ferro? É Caminho para o Inferno. Estamos caminhando para o inferno, não da música. E aí um camarada sentado do meu lado, ele não pegava o lanche e eu também não. Olhei para ele, olhou para mim e disse, você também está de jejum? Você é um dos nossos, porque você não está vestido com a nossa camisa. Ó, já deu 1 minuto e 30. Vai perder o livro. Eu falei assim, eu estou de jejum, mas e vocês? Nós estamos de jejum, porque nós estamos liberando. Em 2, 3 anos, os pastores no Brasil vão começar a cair de escândalos com mulheres, corrupção e se matarem. Eles estavam jejuando, eles iriam mandar para dentro. Vamos bater palma quando querem, são bons. Meus meninos são bons. Gente, Ozzy Osbourne libera o espírito de suicídio e loucura no Brasil. Viu a febre que passou a ter no Brasil, pastores se matando? Esse cara é chamado de sacerdote supremo da igreja de Satanás. Pode tirar. E aí o camarada me disse, vocês, nós todos das igrejas de Satanás no mundo inteiro já estamos de jejum há 40 dias e vamos entregar o jejum lá. E todas as igrejas brasileiras, nós vamos infiltrar mulheres para derrubar pastores. Eu falo, não, se me ver do lado da morena, pode separar que é briga, que a minha mulher é loura. Nós vamos derrubar pastores, vamos pôr pastor em depressão, vamos pôr pastor louco, vamos derrubar pastor de tudo que é tipo. Mas nós vamos acabar com a igreja, vamos desmoralizar a igreja. E nós estamos jejuando por isso. Eu peguei na mão dele e falei assim, eu também estou jejuando. Pelo mesmo propósito, só que ao contrário.
Ele falou: você é o quê? Eu falei: eu sou pastor. Aí pensa a zoação, gente. Aí não me deixaram mais em paz, não voltou. Eu só peguei o meu fone, pus no ouvido e... Aí eles gritaram: vai cair, vai cair. Todas as nações da terra têm um principado governando. Só tem um país. Põe para mim Daniel 10 e 21, que não é governado por um principado de Satanás. Só um. Leia lá. Antes, porém, eu te declararei o que está escrito. E nessa batalha ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Todas as nações é governada por um príncipe do diabo. Você sabia que Israel não tem presidente, só primeiro-ministro? Você nunca se perguntou por que tem primeiro-ministro, se lá não tem rei? Eu fiquei curioso. Falei: rapaz, lá tem primeiro-ministro, por que não tem rei? Eu fui ler a Constituição, porque o rei de Israel é Deus. Por isso que eles para a vida toda terão um primeiro-ministro, porque o Senhor é Deus e rei de Israel. O príncipe que governa a nação é um príncipe de Deus. É a única nação que a Bíblia diz que o príncipe é Miguel. Todas as outras têm um príncipe infernal. Diga misericórdia. Eu vou concluir aqui, os irmãos podem se preparar aí. Vou te dar um texto para você entender o que é batalha espiritual. Os irmãos de colete, vocês estão... Levanta aí, Tião. Bobão, rapaz. Aqui gosta. Mas você também, né? Vocês estão querendo filho agora, né? Pois é. Aí Deus só fala: agora vai esperar um pouco. Quando eu quis orar, não quero, agora vai esperar. Diz que não é para eu nem brincar com isso aqui na igreja mais. Mas de vez em quando eu passo a mão assim. Se tem uns que dizia até do vento agora. Põe para mim aí. 2 Reis, capítulo 6, verso 13. Vou te mostrar o que é guerra espiritual. Vamos ler guerra espiritual agora. Preste atenção. 2 Reis 6 e 13. Diante do que o rei determinou, ide e vede onde ele se encontra. Vou mandá-lo trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Eles queriam matar Eliseu. Continua. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade atrás do profeta. Vou te falar o que é guerra espiritual. No dia seguinte, Eliseu se levantou ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. O seu servo, obreiro, lhe indagou: ai, meu senhor, o que havemos de fazer? Obreiro não é fácil, não, é pastor. E o profeta acalmou, dizendo: não tenha medo, porque são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. O problema é que o obreiro não conseguia ver isso. Aí o obreiro disse, e o obreiro com medo, né? Obreiro, Eliseu sabia que o exército dele era maior que o exército dele. Só que o exército do profeta era invisível. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abra os olhos desse obreiro, a fim de que ele consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha. Olha aí o que é guerra espiritual: coberta de cavalos e carros de fogo em volta de Eliseu. Você não conseguiu ver o saiadinho agora, né? É que está invisível. Mas no reino espiritual está cheio de luz. Olha que texto louco, cara. O texto está dizendo que estava Eliseu e o obreiro sozinho.
mas havia um exército invisível. Eu quero te dizer que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Agora continua o texto. Irmão, você não está sozinho. Continua o texto. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou a Yahvé: rogo-te que vira esses homens. Manifestou? Não, sai. Que vira esses homens de cegueira. E naquele momento, o Senhor fez com que todos os soldados arameus, corintianeus, flamengueus, ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Continua. Então, tá bom, Deus. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação. Olha lá, não é este o caminho, nem é esta a cidade que procurais. Segui-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Sabe o que Eliseu fez? A todo aquele exército de milhares de homens ficaram cegos, igual os homens de Sodoma e Gomorra. Eliseu levou eles, o homem sozinho, guiou todos aqueles cegos e prendeu eles. Vem cá comigo, vamos para Samaria. E você, pai, pastor, o diabo se levantou contra mim. Rapaz, tu deve ser frouxo. Tu é um soldado num saco de batata podre. O nome de Jesus está ao seu favor, o sangue de Jesus está ao seu favor. Há uma multidão de exército do seu lado, você com medo do capeta, vai para dentro desse bicho, vai na voadora, dá no peito, mostra pro diabo que tu não é frouxo, rapaz. É uma crentarada mimizenta e frouxo hoje em dia. O capeta matou o capeta, que nada, rapaz. Te acha crente? Então, um pastor amigo meu, na minha igreja eu não expulso demônio. A verdade liberta. Eu falei, quando um pastor fala, você está querendo dizer que quando você prega a pessoa liberta? Sim, senhora, deveria ser, mas na prática não funciona muito bem assim. Eu falei, tá bom. O dia que manifestar o demônio, recita para ele o Salmo 23, 91, vê se funciona. Eu estou dirigindo um carro para Ponta Grossa, eu e minha esposa, no meio do caminho o celular toca, esse pastor amigo, o que foi, fulano? Aconteceu uma tragédia aqui na igreja. O que aconteceu? Um demônio manifestou. Eu falei, isso é tragédia. Expulsa, rapaz, ele já quebrou as cadeiras, ele bateu nos 50 de ar, me deu 3 tapas no dedo, me xingou de lagartixa. Rapaz, o cara, lagartixa é com minha conta, viu? É um pouquinho de comédia. Falei, e aí, o que você fez? O demônio bateu em todo mundo. Então, coitado do homem aqui, está desmaiado, quebrou o som da igreja, e o povo está do lado de fora. Falei, uai, expulsa o demônio, cara. Não consegui. Falei, prega a palavra para ele. Você tentou? Eu já li Salmo 23, 91, já li tudo. E ele riu na minha cara. Hernani, expulsa esse pra cá. Você deve estar de brincadeira. Pelo amor de Deus, eu falei, rapaz, eu estou dirigindo. Não, vem aqui, rapaz, não vai pôr fogo na igreja. É provável. O pastor estava desesperado, gente. Uma igreja com 2.000 membros. Ele, tá bom, põe o demônio no telefone. Como é que é? Rapaz, dá o telefone pro bicho. Faz favor. Olha, não brinca não. Rapaz, não estou brincando. Você quer que eu volte? Eu estou indo pregar em Ponta Grossa. Dá o telefone pro bicho que eu quero falar com o demônio. Aí depois o telefone no demônio. É o seguinte, não desliga o telefone. Fala, demônio, eu não estou com muito tempo não, mas você sabe o nível de autoridade que eu tenho. E a autoridade não é minha, eu não tenho poder nenhum. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Sou o cocô da muriçoca. A gente não é nada. O poder que a gente tem vem do sangue, do nome de Jesus. Ninguém aqui consegue vencer um demônio. Desista. Um demônio vence um exército do país inteiro.
Para você ver o nível de poder que nós temos. Esse é o poder mais poderoso da terra. Os demônios são mais, o diabo é mais poderoso do que a ONU, do que a Alemanha, do que os Estados Unidos, do que a Rússia, do que todos os exércitos do mundo. Mas a igreja é mais poderosa que o diabo. Levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há um crachá no teu peito, que quando o demônio olha para você, no crachá está escrito assim, ó: eu tenho autoridade sobre você. É como um policial. Ele não é mais poderoso do que os carros, mas o guarda de trânsito, de posse da sua farda, ele para todos os carros. Você está de posse da armadura de Deus. Não importa o tamanho do demônio, o tamanho do exército, virão por 7 caminhos fugirão. O Senhor te repreenda, Satanás, porque há poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal. E esse poder é em meu nome. Apenas isso. Não somos nada mais que isso. Apenas operários da obra. O demônio foi embora. Aí o rapaz pegou o telefone do pastor: e aí? Eu falei: e aí, que amanhã nós vamos ter uma conversa, seu frouxo. Aí alguém me perguntou: mas qual é o motivo? Por que um demônio não manifesta com um e manifesta com o outro? Por que um demônio sai com um e não sai com o outro? 2 motivos. Jesus disse: quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e a família reclamou: mestre, levei meu filho para os seus discípulos, e eles frouxos, não conseguiu expulsar. Jesus deu 2 motivos por que o demônio não saiu com eles. Primeiro, falta de fé. Homens de pequena fé. Segundo, há demônios que só saem com jejum e oração. 2 motivos. Primeiro, não que aquele demônio só necessitava de consagração. Jesus deu um dos motivos. Ele disse: alguns não conseguem expulsar demônio porque não tem fé para expulsar demônio, e outros não são consagrados para tal. Expulsar demônio é fé. Não é fé em você, é fé na autoridade que Deus te deu, é fé no nome de Jesus. Você tem que ter fé. Amém, gente? Amém. Isso é simples. Gente, não vou exagerar, mas eu vou te dizer uma coisa: pelo menos 70% dos seus problemas são provocados espiritualmente. O resto você mesmo trouxe para você, mas pelo menos 70% dos seus problemas tem atividade demoníacas. Quem crê que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida? Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus.